Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Estamos dando início ao mês de julho da sabedoria. Vamos falar 31 dias sobre a sabedoria de Deus. Como Deus de fato quer mudar a nossa história, mudando a nossa sabedoria, mudando a nossa forma de ver, de pensar as coisas, de entender os princípios espirituais da palavra de Deus. Meu coração se enche de fé que esse mês de julho, vai ser uma virada nas nossas vidas, porque nós vamos adquirir do Senhor a sabedoria. Eu louvo a Deus por você já estar entrando aqui, porque eu sei que Deus te trouxe aqui para essa live, para essa ministração. Essa é apenas a primeira, dia 1º de julho. Vamos compartilhar o primeiro capítulo do livro de Provérbios e nós vamos compartilhar durante esses 31 dias princípios de sabedoria. Prepare-se para ser enriquecido. A Bíblia diz sobre os tesouros da sabedoria. Ou seja, há muita verdade espiritual, há muito poder espiritual, há muito conhecimento de Deus para ser liberado na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. E tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo depois de você ouvir e receber a palavra de Deus. E nesses próximos 31 dias, vamos ter lives todos os dias. Hoje nós fizemos à tarde, mas vamos fazer todos os dias às 7 da manhã. Se você não pode 7 da manhã, escute depois, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, mas não deixe de se empenhar para juntos nós aprendemos mais da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar por sabedoria. Pai, nessa hora dá-nos espírito de sabedoria. Fala conosco. Ministre aos nossos corações. Muda a nossa sorte, a nossa história e a sorte de cada um dos meus irmãos. Eu oro como Paulo orou, por sabedoria na vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Escreva aí o seu amém. E eu gostaria apenas ler um versículo agora do livro de Provérbios, que está lá no capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou repetir esse versículo algumas vezes. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é loucura desprezar a sabedoria e o ensino, e você não é um desses loucos, com certeza, porque você está aqui. O fato de você estar aqui é porque de fato você quer conhecer da palavra de Deus. Aleluia. Então, olha, na verdade, nossos problemas muitas vezes não são problemas de fato. São, na verdade, falta de sabedoria. Às vezes nós não sabemos lidar com aquela situação ou com aquilo que nós estamos passando. Então, a maioria dos nossos problemas podem ser resolvidos quando nós adquirimos o quê? A sabedoria. Então, nós não temos problema de casamento. Nós temos falta de sabedoria para lidar no casamento. Nós não temos problema financeiro. Nós temos falta de sabedoria para lidar com as finanças. Então, nós não temos problemas de relacionamentos. Nós temos falta de sabedoria para lidar com pessoas. Então, nós não temos problema na igreja. Nós temos o quê? Falta de sabedoria para lidar na vida da igreja com os irmãos, uns com os outros. Essa é a verdade. Então, nós precisamos entender a sabedoria da parte que é tão importante, que é tão poderosa, para que a gente possa viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria eu posso ilustrar da seguinte maneira. Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Então, conhecer que ali o tomate é uma fruta, isso é bom. Agora, qual que é a sabedoria? Não usar o tomate na salada de fruta. Particularmente eu nunca vi, né, alguém com essa falta de sabedoria. Então a sabedoria é você colocar
apesar de ser fruta, colocar as frutas certas na salada de fruta. Entendeu? Então veja, essa sabedoria, na verdade, é um conhecimento espiritual, é um saber espiritual, é a habilidade divina de saber como responder e como agir em determinadas circunstâncias da vida. Então, como que eu ajo no meu casamento? Como que eu ajo com a minha esposa? Como que eu ajo com os meus filhos? Eu sou filho, como que eu ajo com os meus pais? Então, a sabedoria é muito importante. O saber não é simplesmente um saber intelectual, é um conhecimento espiritual. É algo que Deus te dá. E uma inteligência espiritual para que você possa, então, viver nessa terra. E que Deus nos encha dessa inteligência. Amém? Que Deus nos capacite em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria muito que você estivesse comigo, porque vão ser 31 dias poderosos, em que nós vamos compartilhar essa sabedoria divina. E Deus vai nos inspirar. E nós vamos pedir, e nós vamos clamar ao Senhor. E Ele vai nos dar sabedoria. Agora, a primeira vez que aparece a palavra sabedoria na Bíblia, está lá em Êxodo. Quando Deus determinou, então, que Moisés, então, construísse o tabernáculo. Com vários detalhes. Com várias obras de artesão que deveriam ser feitas nos mínimos detalhes. Deus deu cada detalhe para Moisés. Só que Moisés não era capaz. Mas Deus capacitou homens e deu a eles espírito de sabedoria para aquela obra, para aquele tabernáculo. Então é isso que Deus faz. Deus tem uma obra para mim, Deus tem uma obra para você. Deus tem uma vida nessa terra para cada um de nós. E é Deus que vai nos conceder o que então? Sabedoria para lidarmos em cada área que Deus colocou as nossas vidas, para que a gente possa ser útil nas mãos dele. Então lá em Êxodo capítulo 28, versículo 3 diz assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. Olha só, do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo para que ministre o ofício sacerdotal. Então, a Bíblia diz que ele encheu aqueles homens de espírito de sabedoria. Agora, o que é o espírito? No original, o espírito é sopro. Em outras palavras, Deus soprou a sabedoria. O que Deus vai fazer com você nesses dias é soprar a sabedoria sobre a sua vida. É essa capacidade espiritual que Deus vai te encher de uma forma muito poderosa, muito gloriosa. E olha, eu estou com muita fé no meu coração para esses próximos dias. Porque de fato vão ser dias tremendos. Vão ser dias em que nós vamos nos encher de sabedoria espiritual. Mais para frente, no capítulo 31, versículo 3, diz assim: o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Eles traduziram como habilidade, mas a palavra original é de sabedoria. Então, eles encheram eles do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus os encheu de sabedoria, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então veja, se você tem o Espírito Santo, então você tem disponível para você a sabedoria. Você vai saber lidar com aquilo que você está empreendendo. Você vai saber lidar com a sua família, com seus pais, com seu cônjuge, com o ministério, com o trabalho. Deus vai te encher de sabedoria. Seja cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai te encher de sabedoria. Você vai saber lidar com as coisas. Você vai saber responder da maneira que tem que ser respondida. Aleluia! E olha então o que Tiago nos ensina, não é? Lá em Tiago 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria... Alguém precisa de sabedoria aí? Tem alguém que precisa de sabedoria aí? Eu preciso de sabedoria. Então, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aleluia! Se você pedir, amém. Amém, Fátima. Se você pedir, você vai receber sabedoria. Amém, Edilson. Glória a Deus. Eu creio que está escrito. Então, o que nós vamos fazer durante esses 31 dias aqui?
desse mês de julho, nós vamos pedir por sabedoria. A nossa oração sempre é: dá-nos espírito de sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria. Dá sabedoria aos meus irmãos que estão aqui comigo. Dá sabedoria àqueles que estão me ouvindo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na capacidade que é divina. Eu creio que Deus pode, de fato, me dar a sabedoria que eu preciso. Então lembra, nós não temos problemas, realmente. Nós temos falta de sabedoria. Mas nesses dias, Deus vai nos encher, aleluia, de uma sabedoria espiritual, em todos os aspectos. Talvez você precise de sabedoria para a sua saúde, para lidar com o seu corpo, com aquilo que você está passando, com a sua enfermidade. Talvez Deus vai te dar sabedoria para os seus negócios, para talvez uma empresa que Ele está colocando no seu coração para você abrir, ou para o seu trabalho, de como agir ali dentro. Não sei, Deus vai te encher de sabedoria. Deus vai te dar uma capacidade sobrenatural. Deus vai encher, porque se a Bíblia diz que a gente pode pedir e Ele nos dá liberalmente, então eu creio que nós vamos receber. Então essa vai ser a nossa oração, esse vai ser o nosso clamor, e nós vamos ver que nesse capítulo 1 de Provérbios, ele fala: grita pela sabedoria. Ou seja, haja um clamor, porque nós cremos que se nós pedirmos, nós vamos receber. Agora, você vai ver o exemplo de Salomão, foi o homem mais sábio de toda a terra. Mas o que ele fez? Ele pediu. Ele simplesmente pediu. O que nós vamos fazer é pedir. Lá em 2 Crônicas 1:10 diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, para que eu consiga liderar esse povo. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Ou seja, Salomão estava num grande desafio. Seu pai foi um grande rei, Davi, mas agora ele está diante do reino. E Deus então fala: pede o que você quer. E ele simplesmente pediu por sabedoria e conhecimento, porque ele sabia que o desafio seria muito grande. E muitas vezes nós entramos em grandes desafios, mas nós não pedimos o quê? A sabedoria de Deus. Então é hora de nós voltarmos para o Senhor e pedirmos a sabedoria. Você está diante de um grande desafio? Deus vai te dar também uma grande sabedoria. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai receber sabedoria abundante da parte de Deus. Então, sabe, muitos não pedem porque acham que sabem. Acham que tem. Acham que já conhecem, né? 1 Coríntios 8:2 diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, quem acha que sabe, ainda nem aprendeu como deveria realmente saber. Essa é a verdade. Então, esse é o fato. Então, nós não sabemos. A verdade é essa, nós achamos que sabemos. Crianças muitas vezes são mestres nisso. Elas acham que sabem tudo. Adolescentes, então, acham que já conhecem tudo, já sabem tudo, e os pais não sabem nada. Então, não aprenderam ainda como convém saber. Ainda precisam aprender, e a vida vai ensiná-los que nessa vida a gente está sempre aprendendo. Até Jó teve que passar por uma situação muito grande e aprendeu com toda aquela circunstância. Deus permitiu. Então, veja, aqui nós vemos então que esse é o caminho, nós temos que pedir. E Paulo fazia isso. Qual que era a oração de Paulo? Paulo, muitas vezes você não vê orações muito específicas para algumas coisas como a gente ora hoje. Mas Paulo sempre ora por espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Então lá em Efésios 1, versículo 16, diz assim: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então olha como que é a oração dele. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, quanto mais vocês tiverem espíritos de sabedoria e conhecer a Cristo, mais vocês vão desfrutar do Senhor. Esse é o caminho. Então essa vai ser a nossa oração. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria. Dá-nos espírito de sabedoria. Pastor, mas eu estou com um problema específico. Estou com um problema na justiça. Estou com um problema familiar. Estou com um problema. Preciso tomar uma decisão. Vamos orar por espírito de sabedoria. Deus vai nos dar espírito de sabedoria. Deus vai te dar espírito de sabedoria. Algo vai acontecer. Uma sabedoria divina vai tomar conta do seu ser. De repente você vai começar a dar respostas
que você nunca teve, você vai ter ações que você nunca teve, e daqui a pouco você vai ver que você foi envolvido com a sabedoria divina de uma forma muito tremenda, e daqui a pouco você vai ter o ano que você nunca teve, você vai ter a prosperidade que você nunca teve, você vai ter, sabe, um casamento pleno, glorioso, poderoso que você nunca teve, você não sabe nem explicar, foi simplesmente porque você creu na sabedoria de Deus. Você creu que Deus poderia te dar a sabedoria. Aleluia! Glória a Jesus! Então, aqui nós vemos Paulo orando por essa sabedoria, né? E na verdade Cristo é a nossa sabedoria. Lá em 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, vocês são de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, quem? Cristo. O qual Cristo nos tornou, da parte de Deus, primeiro, sabedoria. Então Cristo é a nossa sabedoria. Então Cristo é tudo que nós precisamos saber. Então ter sabedoria, na verdade, é conhecer a Cristo. Quanto mais conhecermos de Cristo, mais sabedoria nós teremos. Então por isso nós estamos aqui, para aprender de Cristo. Lá os Colossenses também, Paulo faz a mesma oração. Olha que oração poderosa. Colossenses 1, versículo 19. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da tua vontade. Em qual? Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo orava pelo pleno conhecimento da vontade do Senhor, para toda a sabedoria e todo entendimento espiritual. Olha, qual propósito, qual finalidade? A fim de viver de modo digno o Senhor, para o seu inteiro agrado. Então você quer agradar o Senhor? Então se encha de conhecimento dele, entendimento espiritual, sabedoria divina. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então veja, olha, vai dar fruto. A sabedoria vai produzir fruto. A sabedoria vai produzir crescimento. Aleluia! Glória a Deus! Crescimento espiritual. Amém, Renato? Você aqui às 5 horas da tarde está adquirindo sabedoria da parte de Deus. Olha então a ênfase que Paulo dá na oração. No versículo 28 do capítulo 1 diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria. Qual o propósito? A fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Ou seja, o que nos leva à perfeição? É termos sabedoria. Quanto mais temos sabedoria, mais nos tornamos perfeitos. Olha como que a palavra de Deus é tremenda e gloriosa. Ainda em Colossenses, Paulo escreve, capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, em Cristo está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que é tesouro? Tesouro nos fala de valor. Ou seja, tem muito valor a sabedoria. Tem muito valor espiritual. O que você está fazendo aqui tem muito valor. Você vai ler comigo, eu espero que você leia. Eu vou desafiar a ler um capítulo por dia nesse mês de julho. Um por dia, apenas um. Mas você pode ler quando você quiser. Né? Hoje mesmo eu ouvi todo o livro de Provérbios. Pus lá para ouvir na Bíblia e eu ouvi todo o livro. Mais uma vez, deixando essas verdades entrar no meu coração de uma forma muito poderosa. E vocês não me lembraram, mas eu falei que hoje, né, na terça-feira, dia 1º de julho, eu ia contar uma história. Uma história da minha família, né? Eu nasci no lar cristão. E é muito interessante que nós vamos começar o livro de Provérbios agora. E minha família, muito cristã, muito de Deus, né? E umas férias dessas, mês de janeiro, minha mãe colocou eu e meu irmão para lermos todo o livro de Provérbios. Né? Então você vê, desde pequeno, minha mãe já me colocava para ler o livro de Provérbios. Mas quando eu tinha alguns pegas com meu irmão, algumas brigas, ela também, uma das minhas atividades disciplinares era ler o livro de Provérbios. Vai ler o livro de Provérbios, vai aprender. A Bíblia, vai ser sábio. Em outras palavras, vai ser sábio e parar de brigar com seu irmão.
né? Então você vê, então já há muitos anos que essas verdades têm entrado no meu coração. Fora esses provérbios que minha mãe colocava nos lugares para a gente decorar, inclusive nessas férias, ela me colocou para decorar, não todo o versículo, mas às vezes apenas uma frase, né, dali de alguns versículos de provérbios, tudo para quê? Para trazer o que? Sabedoria. Então nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos levar a sabedoria aos nossos filhos. Eu já conversei com os meus filhos. Então eles também vão ler junto comigo o livro de provérbios. Eles vão assistir todas as minhas lives nesses 31 dias, né? Eles vão estar comigo. Nós vamos também compartilhar ali como família essas verdades, esses princípios que nós estamos aprendendo aqui. Então nós vamos levar a nossa casa também essa sabedoria. É isso que eu vou fazer. Então eles vão ler também o livro de provérbios. Eles vão também ouvir aqui a ministração todos os dias. Essa é a senha para que eles possam fazer outras coisas nas férias deles. Antes de mais nada, eles vão ter que ouvir o papai deles, né? Isso vai ser muito bom, porque eles vão ter a oportunidade de conhecer a sabedoria divina de uma maneira ainda mais intensa, em nome do Senhor Jesus. Então é isso que nós vamos fazer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Lélia está falando aqui que a mãe dela colocava ela para escrever os salmos. Aleluia. Bênção de Deus. Glória a Deus por mães assim, pais que inspiram os seus filhos a conhecerem a palavra de Deus. Bom, e então, Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler apenas alguns versículos, não todo, mas eu preciso compartilhar um pouco e o primeiro capítulo com você, com certeza, né? E aí então, fiz essa introdução para que você estivesse comigo nesses 31 dias, adquirindo sabedoria do alto e vendo a sua história sendo mudada. Porque Deus nos dá sabedoria. E essa sabedoria é essa habilidade, essa capacidade de dar respostas corretas na hora certa. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te encher desse espírito de sabedoria. Então vamos lá. Capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios é um poema ou máximas. Então, pontos chaves importantes, também, claro, um poema, é poético esse livro de Provérbios, é um dos 5 livros poéticos da Bíblia, mas ele vem para nos dar verdades espirituais. Às vezes é numa frase ou em 2 frases. Então você vai ver várias coisas poderosas que tem esse livro, várias ênfases muito importantes para a nossa vida. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino. Então, veja, esse livro é para que a gente aprenda a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras da inteligência. Então, veja, aqui eu vou conhecer a sabedoria, aqui eu vou ter ensino, aqui eu vou receber palavras de inteligência. Deus vai nos dar inteligência espiritual. Deus vai te encher de inteligência espiritual. O que mais? Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, nesse livro, nós vamos aprender o bom procedimento, como agir nessa terra. O que mais? Versículo 4. Para dar aos simples a prudência. Nós vamos ser prudentes. E aos jovens, conhecimento e bom siso e inteligência. Deus vai nos dar. Deus vai dar a todos. Aos velhos, aos jovens, às crianças, aqueles que lerem vão receber da parte de Deus. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade, ou seja, sabedoria. Para quê? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Esses são provérbios, né? E versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é loucura você desprezar. É loucura você desprezar a sabedoria e o ensino. Mas nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós não queremos. Pelo contrário, é porque nós queremos a sabedoria. Nós não estamos desprezando. Pelo contrário, nós estamos dando valor. O fato de você estar aqui comigo já mostra que você quer a sabedoria que é de Deus, que é divina. Senão você não estaria aqui. Alguns entraram já no início da live.
estão comigo até agora. Então veja, você vê, são pessoas que têm um desejo de aprender, de conhecer, de receber. Então é loucura aqueles que desprezam, aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não querem saber, aqueles que não querem aprender. Então veja, eu estou aqui porque eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio. Então nós vamos compartilhar durante esses 31 dias os capítulos do livro de Provérbios, um por dia. Porque eu acredito numa sabedoria espiritual. Eu acredito num poder que Deus dá enquanto nós ouvimos a palavra. Uma fé gerada, um amém que você dá aí, com certeza produz algo espiritual para a sua vida. E aí então ele começa. E ele já começa dizendo, então, dando um conselho aos filhos. Então, olha o que a Bíblia diz, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de sua mãe. Então veja, filhos, sejam inteligentes. E eu sei que alguns filhos mais novinhos aqui vão nos escutar. Eu quero dizer, ouça o seu pai. Meus filhos vão me ouvir. Olha, filhos, ouça o papai. Ouça a instrução da mamãe. Vai ser bênção para você. Porque serão diadema de graça. Diadema de graça sobre a tua cabeça. E colares para o teu pescoço. Então, a graça vai vir sobre você. Vai escorrer da sua cabeça para a sua vida. Vai ser bênção para a sua vida. E vai ter o que? Colares. O que colares nos fala? De honra. O peito é para mostrar o quê? O colar. Não é verdade? E aí você vê a honra aqui. Vai ser honra. Vai ser honroso para você. Você vai ser bem sucedido se você ouvir o seu pai. Se você ouvir a instrução da sua mãe. Então eu sei que às vezes adolescentes ficam, os pais pegam no pé, não deixa a gente fazer tal coisa, olha, só fica falando isso ou aquilo, das coisas de Deus. Mas é isso mesmo, é o nosso papel. E porque nós sabemos na palavra de Deus, nós vamos ler esses textos na Bíblia aqui em Provérbios, o tanto que eles são importantes. Porque, versículo 10, filho meu, mais uma vez, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Olha, seja, se pecadores estão tentando seduzir vocês para o pecado, então não fique com eles, não fique perto deles. Se afaste deles. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que em motivos inocentes. Olha, não corra para esse lugar, para essas amizades. Não vá para perto desses que estão aí vivendo no pecado. Sai fora desse grupo. Desse povo que não quer saber de Deus. Dessas coisas que só quer saber do pecado, das coisas desse mundo. Não, foge desses. É a instrução, é a sabedoria então fugir. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminhos com eles, ou seja, não vai no mesmo caminho deles. Não ande por onde eles andam. Você é diferente mesmo. Nós, como filhos de Deus, somos diferentes. Por isso, nossos filhos precisam andar pelos caminhos corretos, não pelos caminhos do mundo. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as tuas veredas, os pés. Ou seja, guarda os seus caminhos, para que os seus pés andem no lugar certo. Porque os seus pés correm para o mal. Os pés desses pecadores. E se apressam a derramar sangue, a fazer coisa que não deve. Então, a Bíblia já começa dizendo para os filhos ouvirem os pais. É por isso que eu vou falar para os meus filhos esses dias. Eu espero que você fale para os seus também. Se você ainda tem chance, aí estão perto de você, né? Se você pode colocá-los também para ler o livro de Provérbios, faça isso também. E nós vamos juntos ensinar a palavra de Deus. Versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e das cidades profere as tuas palavras. Ou seja, coloca a sabedoria nos seus lábios. Declare as verdades da palavra de Deus. E se você quiser também, decore um versículo de cada capítulo. Quem sabe você pode decorar um. E aí eu já sugiro para você decorar o versículo 7, que nós lemos. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam o ensino, a sabedoria e o ensino. Já grava esse versículo, já declara ele, já confessa ele. Isso tem valor espiritual. E aí depois a Bíblia fala dos nécios, termina dizendo sobre os nécios, que vivem buscando a necessidade, as coisas erradas. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Ou seja,
eles não temem o Senhor. O que é temer? É respeitar. Respeitar o Senhor, respeitar o que a Bíblia diz. Então, filhos que respeitam os pais vão se dar bem. Por quê? Porque estão dando valor ao que os pais estão dizendo. Filhos que desrespeitam, em outras palavras, eu não estou nem aí pelo que meu pai falou. Eu não estou nem aí para a experiência dele. Eu não estou nem aí para os anos de experiência dele. Para o que ele já viveu. É isso que filhos desrespeitosos fazem. Mas filhos que respeitam, que temem os pais, tá dizendo, ó, meu pai falou, certamente é porque, mesmo que eu não entenda, mesmo que parece que não tenha razão, sentido, eu vou obedecer, eu vou acatar, porque ele tem mais experiência do que eu, ele viveu mais do que eu. Isso é sabedoria. Então, respeitar os mais velhos é ter temor deles. Não estou falando de medo, eu estou falando de respeito, de reverência, de reconhecimento que tem pessoas que sabem mais, que viveram mais, que entendem coisas nessa vida que eles ainda não viram, entende? Então, filhos precisam temer aos pais. Então, os netos não são assim, eles não temem o Senhor. Versículo 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, quando foram repreendidos, eles desprezaram. Isso é falta de sabedoria. Isso é ser nécio. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, não quer ouvir o meu conselho? Quer andar nos seus caminhos? Então, Deus vai deixar. E aí, vai comer do fruto do caminho errado. Porque não quis ouvir a instrução de Deus. Os nécios são mortos por seu desvio. E os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Esse é o caminho daqueles que desprezam a sabedoria. Mas os que der ouvidos habitará, e o que me der ouvidos, ou seja, a sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você quer viver tranquilo? Você quer viver seguro? Então, tenha perto de você a sabedoria. E a sabedoria é Cristo. Ele é a nossa sabedoria. É isso que nós precisamos. No saber espiritual, no saber divino. Aleluia. Se você crê, diga amém. Esse foi o primeiro capítulo. Glória a Deus. Espero que você leia na sua casa, medite nessas verdades e todo dia você leia um. Se você pode, chama a sua família também para ler, para ser parte disso aqui, né? Aprender. Apenas 31 dias que você vai adquirir conhecimento. Eu vou, ao encerrar aqui, vou deixar gravado, né, no Instagram e também lá no YouTube. Inclusive, se você ainda não nos segue ali no YouTube, faça isso, entre no link aqui em cima, na bio do Instagram, e vá lá e se inscreva no canal, porque você vai receber todo dia uma live. Mesmo que você não possa assistir ao vivo, então todas as lives vão ser às 7 da manhã. Então amanhã, 7 da manhã, durante esses próximos dias, né? E vai ser uma grande bênção. 7 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil, para que você não se engane. E vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Deixa eu orar por sabedoria sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, dá aos meus irmãos a sabedoria dos céus, sabedoria divina, uma sabedoria espiritual da parte do Senhor, que o Senhor possa conduzi-los a um saber dos céus. Em nome de Jesus, dá a eles discernimento como nunca tiveram. Dá a eles uma sabedoria como eles nunca tiveram. Um conhecimento espiritual, uma inteligência espiritual que eles nunca tiveram. Concede-os graça, concede-os favor. Em nome do Senhor Jesus. E quebramos toda e qualquer resistência espiritual. E liberamos o agir de Deus, o mover de Deus, o agir poderoso do Espírito Santo na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Jesus. Gostaria muito que você que está aqui comigo, ore também por mim. Ore para que eu tenha sabedoria da parte de Deus. E ore pela minha família, pela minha casa. Ore pelo meu ministério. E também, claro, compartilhe. Ao deixar gravado aqui, eu também já vou baixar, deixar no YouTube. Você também compartilhe, passe para outros. E vamos juntos a receber da sabedoria do alto nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês e até amanhã, 7 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil, da manhã, e vai ser uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço a todos. Deus abençoe.